Oi, viajante da vida! Está pronto para mais uma viagem em 2 etapas? Na nossa próxima jornada nós vamos falar mais sobre juventude. Dá para ser jovem e espírita ao mesmo tempo? O que é que o jovem espírita já pode fazer na casa espírita? Serão 2 momentos, este vídeo de agora e outro, a continuação daqui a algumas semanas. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita para se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha aí embaixo e principalmente o seu comentário, ele é muito importante para nós decidirmos os rumos, os novos temas. Desde já, obrigado e boa viagem! Bom dia, queridos amigos, bom dia, queridas irmãs da família espírita. Agora já está valendo, né? Eu agradeço muito a oportunidade de participar de evento de jovens. Eu que sou jovem há 52 anos, fico feliz de perceber uma casa investindo na sua continuidade. Como eu viajo muito para fazer palestra, de vez em quando a gente tem algumas surpresas que preocupam. De vez em quando eu encontro casa espírita que o mais novinho tem 60 anos. De casa. Né? Então, quando a gente vê um salão cheio de jovens, quando a gente vê os jovens participando das atividades que o movimento espírita oferece, isso para nós é a cereja no alto do bolo. Nós temos várias atividades, muitas, na casa espírita. Para adultos, para jovens, para o pessoal que já chegou na melhor idade, mas se uma casa espírita não investe na sua juventude, na sua infância, ela está se condenando a fechar. Então, quando a gente tem um momento de reflexão para a juventude, porque se a juventude não investe na sua qualificação, não investe na sua formação, ela também não está apta a ser trabalhadora do movimento espírita. Porque não adianta aquela história do oba, eu quero fazer, eu quero trabalhar, sem ter qualificação para isso. Sem ter preparo para isso. Eu achei interessante, perguntei ao Felipe se ele lê muito. Aí ele disse assim, leio. Porque a gente percebe isso na hora que uma pessoa fala. Então o preparo está aí. Não é só aquela coisa do ficar o tempo todo, não, eu tenho que só ler. Não, vai ler qualquer coisa. Paulo de Tarso diz, aprendei tudo, retende o bem. E é isso que é proposto para nós, até para que nós, jovens espíritas, aprendamos a separar o joio do trigo. Aprendamos a entender o que é bom e o que não é bom para nós. Porque ninguém vai deixar de ser jovem porque é espírita. Quando a gente pensa em juventude e espiritismo, muita gente acha que são coisas incompatíveis. Os centros espíritas estão mesmo esvaziados de jovens. Nós vemos muitos jovens nos eventos. Na Comerge, nos encontros regionais. É maravilhoso, eu participo de encontro de jovens espíritas lá no interior de Minas, desde 1990. Já evangelizando, tá, gente? Que é um pouquinho mais para trás aí o ser jovem na faixa etária de vocês. Ô sorriso gostoso, né? Isso ilumina, isso alimenta a gente. Mas é aqui, é nessa turminha que a gente encontra os momentos mais felizes, os momentos mais interessantes da vivência espírita. Mas mesmo assim, e quanto mais o tempo passa, porque pensa bem, né, gente? Quando eu comecei a evangelizar, no muito, você tinha um reto projetor para passar uma transparência. Na maioria das vezes era um papelzinho pintado, e eu ainda lembro do meu tempo de infância, o trauma da minha infância, eram as apostilas da FEB, tudo em preto e branco. Que tinha aquelas figuras todas mal feitas, né? Mas era o esforço que a FEB podia fazer naquela época, na década de 70. Hoje nós temos tecnologia, hoje nós temos oportunidades e hoje nós podemos atualizar nossa linguagem, sem que isso signifique permissividade no sentido da doutrina espírita. Abrir mão dos valores doutrinários só para alcançar um público maior. Não é a nossa proposta. Mas alcançar um público maior oferecendo a ele a visão espírita daquilo que ele tem necessidade de aprender, mas da forma como ele tem necessidade de aprender. Então essa ideia de que é juventude versus espiritismo não deve caber para nós. Estamos comemorando 1 ano da mocidade e do trabalho com os jovens na KS
é a representação de que isso não é verdade. De que dá para ser jovem e dá para ser espírita ao mesmo tempo. E essa é a pergunta que a gente faz: é possível? Os jovens que deixaram depoimentos, os vídeos que nós vimos antes, mostram que é possível. Aí começa aquela questão, porque a gente está na faixa aqui antes dos 20, a maioria, né? Algum da juventude tem mais de 20? Se tem, não precisa levantar a mão, não. Isso. Não se entrega, menino. Diz que você tem 16. Ninguém vai duvidar disso, né? Então, daqui a pouco vem o que a gente chama de síndrome da pós-mocidade, né, Edu? O pessoal começa a querer estudar fora, começa a ter que trabalhar, e aí começa a se afastar do centro, porque não se sentiu vinculado a ele como trabalhador. Então a ideia de ser jovem e ser espírita também passa por conscientizar o jovem que ele é mais do que o frequentador da mocidade, que ele é mais do que o simples realizador dos eventos fora, que participar lá da distribuição do evangelho na rua, que ir junto com a caravana que vai visitar o asilo, é trabalho do jovem espírita. Sem contar que aí, aproveitando até a questão do passe e tudo mais, a energia que está ali estuando no jovem, ela é transmitida tão facilmente aos necessitados que engajar o jovem espírita nas tarefas do serviço assistencial do centro espírita é muito positivo para quem recebe, para o jovem que vai lá e doa. E é a questão que vai se colocar para nós. Primeiro, o que é ser espírita, né? A gente sabe. Muita gente tem ideia de que ser espírita é ir para a reunião mediúnica e baixar espírito, né? Alguns até têm aqueles vícios. Eu recebo o espírito dando 2 fungadas, eu dou 2 tossidas para ele sair. Não existe, isso é falta de educação mediúnica. Mas vai ficar para um outro seminário que a gente ainda vai filmar no mês de maio. Essa é uma questão interessante. E Allan Kardec traz para nós algumas definições que mostram o quanto é leve ser espírita, mas ao mesmo tempo o quanto é desafiador. Porque o espírita não é o eu sou assim mesmo. Sem parafrasear, mas já parafraseando Raul Seixas, o espírita tem que ser uma metamorfose ambulante. Se nós permanecermos 1 ano na casa espírita do mesmo jeito, alguma coisa está errada, ou conosco ou com a casa. Porque a proposta do espírita é mudar, é se aprimorar, é se tornar cada vez melhor, mais ativo na transformação do mundo em que nós estamos vivendo. Nós não somos espectadores. Nós não somos apenas passageiros do nosso trem-bala. Nós temos que aprender a ser maquinistas. Nós temos que aprender a direcionar esse trem para o lado positivo da vida. Ai, como é bom poder falar trem sem ser aquela coisa minerada, né? Mas é trem mesmo. Vai sair trem de outras coisas aqui também, tá? Mas esse é o trem que anda na linha de ferro. E aí a questão que Kardec coloca para nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, que trata... eu sabia, esse negócio e eu não combinamos. Calma. Pronto, foi. Isso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que é o ser de perfeitos. Que é o que fala a respeito da busca da perfeição moral. E aí, em um determinado momento, a gente vai perceber o seguinte, olha, o Espiritismo conduz forçosamente aos resultados que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois que ambos são a mesma coisa. Então, quando a gente às vezes imagina assim, mas o cristianismo que aí está, é este que o Espiritismo vem propor para nós? Com os mesmos rituais, com o mesmo crer de fim de semana, como frequentemente acontece? Ou é um cristianismo de todos os dias? Ou é um cristianismo em que nós temos Jesus como modelo e guia? E aí o que a gente faz com o modelo, gente? A gente reproduz. A gente multiplica esse modelo em nós. Nós somos livros vivos, em que as pessoas vão poder ler Jesus. Mas o que é um guia? Um guia é alguém que a gente segue. E não há guia mais perfeito do que o Mestre Jesus para nós. Então, embora nós não tenhamos sacramentos, embora nós não tenhamos sacerdócio formalizado, embora nós não tenhamos nenhum tipo de paramento ou indumentária especial para as nossas práticas cristãs, nós somos cristãos sim.
Queiram os companheiros de outra religião ou não, nós somos seguidores do Cristo, sim. E isso já é a primeira parte, até porque a moral do Cristo, a ética de Jesus, é que deve ser o nosso grande norte. A ética de Jesus é que nos deve fazer olhar os vídeos do YouTube, as comunicações nas redes sociais e pensarmos assim, peraí, esse tipo de violência que estão pregando aí não é o que eu quero, não é o que Jesus queria. Não é o que Jesus vivenciou. Esse tipo de radicalismo não é o que Jesus ensinou. Esse tipo de segregação, de preconceito, não é o que Jesus ensinou. Jesus falava com as prostitutas, Jesus falava com os publicanos, Jesus atendia os leprosos. E como nós hoje estamos estigmatizando as criaturas, os grupos da nossa sociedade. Não é do nosso grupo, não veste a nossa camisa, não é bom. Quem compreende Jesus vai poder ver esses vídeos, ver essas coisas assim. Isso aqui eu vou dar dislike. Isso aqui eu vou poder dar um joinha. Porque vai entender, vai ter como modelo e como guia a ética do Cristo. E aí não tem argumentação que consiga superar a ética de Jesus. A menos que sejam falácias. Até uma tentativa de argumentar, mas com uma base falsa. E exatamente porque tem uma base falsa, em algum momento se percebe o quanto ela era frágil. Deixa eu olhar aqui antes de fazer bobagem. Kardec ainda continua dizendo o seguinte, olha, ser espírita não é ser santo. Não é ser aquela criatura perfeita no primeiro momento, até porque está no capítulo do ser de perfeitos. Mas reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Olha como isso se encaixa num aforismo do Oriente que diz o seguinte, caíste 7 vezes, levanta-te 8 vezes. Porque não quer dizer que a proposta do espírita, porque a gente às vezes pensa que é isso, né? Não, agora eu virei espírita, pronto, só vou pensar em nosso lar. Só tenho pensamentos angelicais. A minha aura é rosa, a minha aura é azul. Não tinha personagem de humor que falava isso? E aí alguém pisa no pé da gente no ônibus. A gente fala assim, ai meu irmãozinho. Tá morto de vontade de dar uma mordida na orelha do meu irmãozinho. Mas tá lá sorrindo. Não, não é isso que se espera do espírita. Que ele dê um salto de perfeição. Mas que ele aprenda a se construir melhor cada dia. A se fazer melhor cada dia. Então, gente, se fez uma besteira, aí a gente faz. E não vamos imaginar que ser jovem de 50 anos, de 60 anos, não faz mais besteira, não. Aí é que a gente faz mesmo. Tá vendo aqui com o negócio de usar esses negócios de tecnologia, né? Então, pequenas e grandes bobagens nós fazemos. Qual é, então, a proposta para o jovem espírita? Não é a de acomodação, não é a dar uma desagalo, né? Ah, eu sou assim mesmo, tem que me engolir. Às vezes nem a gente mesmo se engole, não é? Tem hora que a gente está tão bravo com a gente que a gente olha no espelho assim, está olhando para quem? Então, entender que a gente não tem que ser perfeito, mas tem que estar se aperfeiçoando continuamente. E aí, para esse momento, a fase de transformação da juventude, que tem uma fase intensa de mudança física, de mudança fisiológica, ela também é uma mudança do ponto de vista da maturidade espiritual. Ela também é uma mudança no sentido de deixar desabrochar o ser espiritual que nós somos, acrescido da base que nós estamos ganhando aqui agora. Para a gente poder caminhar e até com mais conhecimento de causa, né? O que é ser jovem? Algumas pessoas, e olha que eu ouço isso desde a década de 60, tá? A juventude transviada é da década de 60, né, Arari? Olha isso, gente! A gente era chamado de transviado na década de 60. Depois, na década de 60, no finalzinho da década de 60, início da década de 70, veio o movimento hippie. Aquelas roupinhas mais exóticas, aquela dificuldade danada para tomar banho. Mas, né, alguns são hippies até hoje. Mas ser jovem tem várias definições. Acima de tudo, ser jovem é se sentir jovem. Eu gosto de acordar todos os dias, até porque eu lido com jovens no movimento espírita há mais de 30 anos. E eu lido com jovens na universidade há 28 anos.
Então é lógico que eu gosto de acordar todos os dias e me sentir jovem. Ainda que o meu joelho faça croque-croque, que a minha coluna faça creque-creque. Porque quando a gente vai envelhecendo, a gente não perde nada, a gente só fica crocante, como diz o Garfield, né? O joelho faz croque, a coluna faz creque, o pescoço faz croque-croque e a gente fica feliz da vida de conseguir sair da cama. Né? De conseguir andar. Olha só como é que é bom respirar. Quanta gente não está podendo e a gente pode. Quanta gente não tem energia e de vez em quando levanta às 7 horas. O meu Bernardo Caçula acorda às 6h30 da manhã para ir para a escola. Parece um zumbi. Mas às 7 já tem que estar pronto, tem que estar com o cérebro ligado. Então a gente vai fazendo um movimento em casa para garantir isso. Mas olha só que definições interessantes que a gente encontra de juventude. Primeiro, né, nos que querem ser inteligentes. Não é pai dos burros não, tá, gente? O dicionário é o pai dos que querem ser inteligentes. Para não ficar usando palavra que não sabe o significado. Então no Coogan-Ruais, juventude é um substantivo feminino. Que quer dizer simplesmente parte da vida do humano, né, entre a infância e a idade viril. Ou então uma segunda definição, estado de uma pessoa jovem. Terceiro, sentido coletivo de pessoas jovens, ou seja, a juventude do centro espírita. No interior de Minas a gente não usa M de mocidade, a gente usa J de juventude. Então é encontro, confraternização de jovens espíritas de Leopoldina, confraternização de mocidades, aí é mocidade, né? De espíritas de Juiz de Fora, mas tem a Cogem de Muriaé e assim por diante. Então está lá como um sentido de coletividade. Juventude é o coletivo dos jovens. E se eu quiser usar num sentido figurado, é energia, é vigor ou vício. Aí cabe para nós. Ai, legal, Lúcia? Aí nós somos jovens, porque nós somos vigorosos. Porque a gente tem coragem de acordar de manhã, trabalhar um dia inteiro e à noite ainda ir para o centro participar da reunião. Alguns ainda participamos das tarefas junto com os filhos da escola. Isso é muito legal, isso é muito bom. E é uma juventude que não pressupõe um excesso, nenhum excesso, ao contrário. E o que é jovem? Bom, como adjetivo, jovem quer dizer moço, ou de pouca idade. Ou então alguém que ainda possui o vigor da juventude. Terceiro, ou que não tem espírito amadurecido, ingênuo. Aí é que ele não entende nada de espiritismo, né? Porque os nossos jovens de ingênuos tem nada. A turminha dessa faixa que eu estou vendo aqui agora já nasce sabendo usar um tablet, um smartphone. Tem ingenuidade nenhuma nessa história. Qualquer animal de ter a idade, como a gente faz parte do reino animal do ponto de vista físico, também se encaixa ali. Ou se eu quiser trabalhar como substantivo masculino ou feminino, é uma pessoa moça. Então é jovem, é neutro, tá, gente? Como muitas palavras são neutras, que a gente não precisa ficar fletindo aí para poder atender as questões de gênero. Mas olha só como as organizações pensam a juventude. E aí cada uma delas pensa de acordo com seus interesses. Segundo a Assembleia Geral da ONU, lá na fase, quando eu preparei esse seminário, lá a primeira vez, foi ainda em 2011. Então essa Assembleia Geral da ONU é de 2010. Tá? A classificação de pessoa jovem era alguém que tinha idade entre 15 e 24 anos. O período da formação. Antes disso é criança. Antes disso é alguém isento de qualquer responsabilidade, mas também sem qualquer autonomia. A partir do momento em que você classifica como jovem, aumenta a autonomia, mas aumenta a responsabilidade. Bom, tudo bem. A ONU pensa assim, mas o Banco Mundial que está interessado em grana, ele pensa que pessoa jovem é alguém da infância à maioridade, ou seja, fez 18 anos, já pode pagar imposto. Já pode fazer compra, já pode ter cartão de crédito. Só não sabe como é que o dinheiro entra ali no cartão de crédito, né? Porque de vez em quando tem uns filhos que eu acho engraçadíssimos. Papai não tem dinheiro, não tem problema não, passa o cartão. E depois, como é que fica a história, né? Mas olha só, vou mais longe um pouquinho. Mais longe se o negócio apresentar, né? O governo da Tasmânia. Gente, a gente só conhece a Tasmânia por causa de quê? Pois é, né? Mas olha o governo da Tasmânia, que tem o TAS lá, né? Ele só considera a pessoa jovem alguém entre 20 e 25 anos. Haja tutela do Estado, não acha? Não é um toquinho velho para ser considerado, já, quer dizer, o começo da juventude deles. Haja dependência da família, mas é uma cultura diferente da nossa.
É uma cultura ainda excessivamente patriarcal. Então é lógico que os filhos estão submetidos aos pais, numa total dominação até mais ou menos essa faixa etária. E se a gente pensar na nossa Constituição, a PEC da Juventude, que é de 2010, classifica como pessoa jovem alguém entre os 16 e os 29 anos. Aí o problema nosso do Brasil é que a juventude é um pouco tardia. Porque se a gente pensar mais ou menos aqui por volta dos 23, 25 anos, a criatura já pode ter até curso superior, já pode ter até o seu emprego. Então ser classificado como alguém que a sociedade tem que tutelar é diminuir o potencial de trabalho dessa criatura. É fazer assim, olha, você pode se encostar, fica aqui a geração nem, né? Porque é só nem, não quer nada com nada, e fica lá, em joguinhos de videogame, no quarto, com 40 anos na casa da mãe, do pai. Pode não. Pelo menos para o Brasil, depois dos 29 anos, vai catar teu rumo. Aprende a ser cidadão, aprende a contribuir mais para a sociedade. E lógico que dá para fazer bem antes, né? Dá para entender que jovem é alguém ativo desde os 16 anos. Bom, se aqui, nos 29, eu já tenho que estar autônomo o suficiente para gerir a minha vida, aos 16, o que eu posso fazer? Que é a pergunta que se coloca para a mocidade da Casa Espírita, desta Casa Espírita e de tantas outras. A nossa, lá o Paulo de Tarso em particular, ele vive fluxos e refluxos. À medida que os filhos dos trabalhadores crescem, a gente tem mocidade. Depois eles saem para estudar, a gente não tem mocidade. Os alunos da rural vêm, a gente tem mocidade. Depois eles vão embora, a gente não tem mocidade de novo. Mas é o que é possível fazer numa instituição tão vinculada a uma universidade como sendo Paulo de Tarso. Mas a gente tem, cada localidade, a sua especificidade. O que o jovem de 16 anos já pode fazer? Não. Aqui. O que o jovem de 16 anos já pode fazer? Na vida, em casa. Será que é preciso que a empregada vá buscar a roupa suja lá no chão do banheiro? Será que o prato voa sozinho da mesa para a pia? Será que passear com o cachorro é tarefa da empregada, do pai e da mãe? Porque é um barato esse negócio de ter cachorro, né? Eu quero ter um cachorro, o cachorro é bom, o cachorro socializa. Né? Esse foi a minha última tragédia democrática familiar. Éramos só eu, a Silvia e o Maurício Júnior na época, ele muito agitado na escola, com 7, 8 anos, e aí alguém sugere assim, dá um cachorro para ele que é bom. Eu pensei, isso não vai dar certo. Não, mas é importante, isso não vai dar certo. Não, mas ele vai cuidar, isso não vai dar certo. Vencido, voto 2 a favor e o meu contra. Comprou-se um poodle preto, que comeu todos os chinelos por 3 meses. Que desastradamente roía o pé da mesa. E que fazia xixi dentro de casa. E que quem tinha que cuidar não era ela, não era ele, com 8 anos. Ai, não vou botar a mão no cocô do cachorro. Era o pai. Até o dia que a gente perdeu a paciência e prendeu o poodle num arame do lado de fora da casa, com uma coleira, para nunca mais ele ter que entrar dentro de casa. E depois o poodle se rebelou e fugiu de casa, e eu também não perdi tempo procurando. Mas, não é verdade? O poodle desertou de casa. E não foi culpa minha, viu, gente? Está testemunhado lá pelo Maurício Júnior e pela Silvia. Não foi ela. Olha que maravilha. Não tem nem culpa, Rosângela. Foi ela que deixou. Na verdade, o poodle era muito peludo, ficava numa parte do quintal que tinha um portão cerradinho. Ela botou na garagem porque estava chovendo. Ele passou, foi embora. Vai com Deus. Mas voltando aqui ao nosso seminário sobre juventude, o que é ser jovem e espírita ao mesmo tempo? Dá para ser? Ou são incompatíveis? Porque de vez em quando a gente ouve. Eu tenho netos, não exatamente netos biológicos, mas netos da alma, dos meus filhos da alma, dos jovens que cresceram com o nosso trabalho, tanto na universidade quanto no movimento espírita. E hoje de manhã, eu recebi uma mensagenzinha de um dos meus filhos, que está lá em Vila Velha, no Espírito Santo, dizendo que vai ter um encontro de jovens espíritas imenso, bacana, com gente top de linha para fazer palestra. Só que o meu neto de 18 anos não quer ir.
Já está na universidade, né? 19 anos, né, Bruno? E aí eu estou esperando a oportunidade para perguntar assim, mas por que você perdeu a chance? Mas também falei com os pais, não pergunte. Deixa entender que perdeu. Porque quem deixa de fazer, gente, quem deixa de aproveitar os momentos na casa espírita, não vamos lamentar, quem não veio. Vamos comemorar quem está aqui. Seu nome é? Giovana. Giovana estava aqui. Eu estava torcendo tanto para poder vir aqui. Eu estava tão contente de poder vir. Ela que merece ser celebrada. Não é quem faltou. Quem faltou perdeu. Vai até assistir no YouTube depois. Bem feito, vocês perderam. Né? Mas quem está aqui vai curtir com a gente. Vai curtir os momentos felizes, vai curtir o depoimento que a gente riu, vai curtir o Dudu balançando a barriguinha, né? E depois vai guardar isso para sempre. A turminha balançando a barriguinha. Os evangelizadores de peso da casa. Vamos nós. Né? É importante a gente reconhecer, para responder essa pergunta, se dá para ser jovem e espírita ao mesmo tempo, reconhecer isso aqui, ó. Jovem espírita é espírito. E espírito é tudo igual? Espíritos, todos nós temos a mesma idade espiritual? Se fosse assim, todos nós teríamos a mesma evolução. Teríamos mais ou menos o mesmo perfil. E nós somos tão diferentes, não só exteriormente. Nós somos muito diferentes espiritualmente. E isso é bom. Como eu tive a oportunidade de falar na palestra de ontem, o que faz um mosaico ser bonito é a diversidade. É que cada latrilhozinho, cada vidrozinho que está ali no mosaico é diferente do outro, na forma e na cor. Porque se fosse tudo igual, seria uma pasmaceira danada. Ninguém ia gostar da similitude absoluta. É ideal que nós sejamos diversos. Porque assim nós somamos as nossas qualidades. Dudu é habilidoso para editar vídeo, esse Dudu pequeno aqui, né? O outro é habilidoso para tocar violão, e assim nós temos uma mocidade que é dinâmica. Cadê o desenhista? Tá fazendo a charge da mocidade? Pois é, olha só. Faz uma charge bonitinha, tá? Eu tô de dieta, me faz mais fininho. Tá? Não faz aquela do Maurício de 6 meses atrás, não. Faz o Maurício daqui a 6 meses. Né? Como o Bernardo disse, pai, você tem que ficar trincadinho, barriga de tanquinho. Eu falei, não, meu filho, aqui já é máquina de lavar de 15 quilos, não tem mais jeito. Né? Então, o jovem espírita é um espírito. Nós somos diferentes, mas exatamente porque somos diferentes, nós nos somamos e fazemos mais. Algumas pessoas até costumam cantar, 1 mais 1 é sempre mais que 2, não é uma canção popular essa? Pois é, e é verdade. Então, quando a gente pensa que o jovem espírita é espírito, vem logo a pergunta, é tão desenvolvido como de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? O que vocês acham? Deixa eu voltar aqui um instantinho para contar a historinha. A Ari também lembra disso. Criança no nosso tempo nascia como? Igual cachorrinho de olho fechado. Demorava mais ou menos uma semana para abrir o olho. Lembra disso, Luz? Eu lembro de visitar os sobrinhos, os filhos dos conhecidos dos meus pais, tudo de olho fechado. Parecia um joelho enrugado, de olho fechado. Hoje já nasce sabendo manipular. Se você entregar um tablet, vai saber usar. É impressionante. Então é claro que muda. E aí vem a resposta dos espíritos. Para a pergunta, é tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? É lógico, não é? É sim, olha só. Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra de conformidade com os instrumentos de que dispõe. É por isso que mesmo o melhor dos jogadores de futebol reencarnados não vai jogar bola no berço, porque as perninhas ainda são fraquinhas. Que o maior gênio da matemática não vai sair resolvendo equações diferenciais ainda lá no jardim de infância. Mas todas as habilidades do espírito estão ali. O que é limitante, o que é limitador, é o corpo físico. Vencida a limitação do corpo físico, o que nós conseguimos impor cada vez mais rapidamente, o espírito começa a se mostrar tal qual é. E aí olha que sequência interessante lá na questão 197, né? Aquela foi a 379. Kardec pergunta várias questões antes. Então, o espírito de uma criança pode ser mais adiantado que o do seu pai ou da sua mãe? Isso é muito frequente.
Não vedes vós mesmos tantas vezes na terra? Olha que coisa interessante, não é? Quem é que tem mais habilidade para colocar um vídeo para passar, né, usar o celular para passar um vídeo no Chromecast? A minha mãe ou o Bernardo, meu caçula? Vocês ganham um doce se adivinhar. É lógico que é o Bernardo. Vou levar outro puxão de orelha da Dona Maria de Lourdes. Ela assiste todos os vídeos, né? Depois reclama comigo que eu falei dela. Mas isso é interessante, né? Porque assim, os jovens podem sim, principalmente no ponto de vista intelectual, aparecem jovens muito mais habilidosos do que nós mais maduros. Então quer dizer que nós não temos nada para fazer? Quer dizer que eles são inteligentes o bastante para irem sozinhos, sem a nossa ajuda? Não, ao contrário. Aí eu recomendo muito aos evangelizadores, aos pais aqui presentes, que adquiram o livro da Lúcia Moisés, Nas Mãos Amigas dos Pais. É um alerta importantíssimo sobre esse gap que a gente fala, né, de gerações. A nossa geração fica intimidada com a habilidade que os jovens demonstram para a tecnologia e se retrai, achando que não consegue ensinar mais nada. A juventude olha para os idosos ou para os mais maduros com dificuldades nessa área do meio social, do traquejo na internet, do uso da tecnologia. Assim, eles são caretas, eles não têm nada para ensinar. Só uma noticinha, o pessoal da década de 60 também dizia que os pais da década de 40 eram caretas, porque eles não usavam os mesmos tipos de substâncias químicas que estavam usando na moda naquela época. Então, essa acusação de que a geração anterior é careta, não tem o que ensinar, não é nova. Mas nós precisamos nos responsabilizar, nós pais, nós evangelizadores, nós educadores, que essa geração nova é inteligente, é dinâmica, precisa ser estimulada, mas ela precisa aprender conosco algo que ela não tem: experiência de viver. Ah, pelo amor de Deus, não é chegar e dizer assim, olha, no meu tempo era assim. Aí o Bernardo diz assim, pai, no seu tempo se amarrava cachorro com linguiça. No seu tempo a internet era de escada. Lembra disso? Não era. Nem tinha. A gente sabia escrever carta, preencher um envelope. Desafio qualquer um dos que está aqui, nascido depois do ano 2000, a preencher um envelope agora. Não deve saber nem o que é destinatário e remetente, né? Então, a gente fazia como, Rosângela? Cartinha. Mandar bilhetinho para namorada, gente. Vocês perderam isso. Vocês ficam mandando torpedo. Antigamente era torpedo, era SMS. Agora é WhatsApp. É muito sem graça. Fala, Dudu. Olha, o Correio do Amor nas caixinhas, lembra? Pois é, eu lembro. Ficava penduradinho. Lá na Cogel a gente colocava num livretinho. Também aboliram isso. Ninguém estava preenchendo mais. Nossa, Arari agora voltou, ó. Então, o fato de nós termos uma geração que é mais habilidosa do ponto de vista intelectual não significa que ela deva ser abandonada. Daí a importância dos evangelizadores, dos dinamizadores, de pais presentes. A maioria das casas espíritas, eu não vou dizer que aqui aconteça, porque aqui acho que é separado, não é? Mas a maioria das nossas casas, principalmente lá embaixo, tenta colocar a evangelização no mesmo dia da reunião pública. É porque as crianças não vão? Não. É porque se colocar a evangelização no outro dia, os preguiçosos dos pais não levam. Porque eles acham que eles têm que ir ao centro. Eles têm que ir para a reunião mediúnica. Ah, mas levar esse filho encapetado para a evangelização para depois ouvir reclamação? Eu quero não. Não façam isso. Se a gente tiver que deixar de ir a alguma reunião, não deixe de levar o filho para a evangelização. Se a casa pode pôr alguma atividade para evangelizar os adultos também na mesma hora, beleza. Mas se não pode, vamos valorizar a nossa tarefa junto com as crianças, junto com os jovens. Porque é a hora dessas gerações interagirem. É a hora dessas gerações se mostrarem presentes na vida dos mais jovens. E aí na questão 385, Kardec faz uma pergunta muito interessante aos espíritos. Olha, que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Porque qual é o rótulo que muitas vezes se coloca
em adolescente? Qual é o clichê que as pessoas criam? Adolescente é aborrecente. Alguns vão até no atendimento fraterno do centro. Ai, meu filho era tão bonzinho, era uma criança tão dócil, mas entrou na adolescência e virou um capeta. Será que trocaram de espírito lá no mundo espiritual? Não, gente, é o mesmo. Não desencaixa do corpo, encaixa outro. Não é brinquedo de montar Lego. Uma vez que nós nos unimos ao corpo físico, na hora da fecundação, naqueles momentos da fecundação, não tem mais como desligar aquele espírito daquele corpo. Se desligar, o corpo morre. Se desligar, o espírito desencarna. Não troca de espírito no meio da jornada, não. Então, por que é tão diferente? Ah, mas que é diferente é, né? Mas que é diferente é. Às vezes a gente se surpreende. Surpreende positivo ou negativamente, mas se surpreende. E aí os espíritos respondem para o Kardec. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra tal qual era. Ou seja, adolescente não se rebela. Adolescente se revela. Se mostra tal qual é. E os espíritos ainda continuam, ó. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual. Conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados, mesclados, de matizes que a primeira infância manteve ocultos. É aquela história, meu filho era um anjinho, era mês. Não era aquela criança que colava chiclete no cabelo do coleguinha no jardim de infância, não. Ou então um dos meus coleguinhas de infância, mais ou menos na faixa dos 8 anos, primo de um jogador de futebol famoso, apareceu um gatinho sarnento lá na rua, que a gente brincava na rua, aí, cadê a Arari? Tinha leite de saquinho, o pessoal mais novo não sabe nem o que é leite de saquinho, mas o leite era vendido em saquinho de plástico. Ele enfiou o gatinho dentro do saquinho de plástico, encheu o saquinho de pedra, rodou e jogou para cima, com 8 anos de idade. Será que não dava para perceber esses matizes que a infância manteve ocultos? Já estava ali, né? Se não aparece uma pontinha do rabinho do capeta, aparece um pouquinho do chifre. Se a gente quiser usar o simbolismo que a igreja trouxe para nós, que não existe. Todos nós podemos ser ao mesmo tempo muito maus, se nós deixarmos vazar o nosso ser antigo e ainda perverso. Ou podemos ser muito bons, se nós impulsionarmos aquilo que nós temos de melhor. Porque todos nós fomos criados para ser melhores, para fazer o bem, para crescer espiritualmente. E aí, o mesmo discurso que eu faço para os meus alunos, eu faço para os jovens do movimento espírita. A gente tem muita esperança na geração de vocês. Agora eu vou olhar para a banda que está mais aqui, tá? Não que a nossa não possa se mudar não, né, Lúcia, né, Rosângela, mas a de vocês está em transformação. Você pode fazer o melhor com seus desenhos. Ou pode fazer caricatura só para fazer bullying com os colegas. Dudu pode fazer vídeos que enalteçam. Botar uma edição com um coraçãozinho. Botar um fundo mais interessante. E as pessoas vão ficar emocionadas. Criar um canal que divulgue as atividades da mocidade no YouTube. Ou então pode aproveitar para fazer bullying virtual. Então tudo depende da escolha que nós fizermos. Mas a geração de vocês pode. A geração de vocês tem condição. Vocês já pensaram o Felipe escrevendo uma peça de teatro para a mocidade do centro? Dudu, pegou a ideia? Felipe escrevendo uma peça de teatro para a mocidade do centro? Olha, teve um estudo aqui sobre a mediunidade que a tia Felipe trouxe pra gente, e que ele foi o Sócrates. Ele começou a falar, aí eu perguntei que horas que ele decorou o texto na cabeça dele, aí ele ficou... Vamos usar os talentos dos nossos jovens. Eles são trabalhadores da casa espírita. Eu confio em você. E aí os desafios de ser jovem espírita passam exatamente por aí. Né? Eu quero viver as coisas da juventude. É legal assistir anime. É legal ficar lá no YouTube vendo canais bem... Ai, gente, de vez em quando o Bernardo me tortura. Porque tem Chromecast em cada TV da casa, né? Então, de vez em quando, ele solta lá uns daqueles canais que eu fico assim, meu filho, você tem certeza que você gosta disso? Mas naquela faixa dos 13 anos, é o que gosta de fazer. Mas aí também a gente puxa, pega e coloca depois, antes de dormir, um vídeo de um oral inglês que é magnífico, chamado Libera.
e ele praticamente já tem as músicas todas de memória assim, coloca essa, coloca aquela outra. É magnífico. Então a gente pode buscar a qualidade e ir participando dessa maneira da vida da juventude. Olha que coisa interessante, né? A gente tem de um lado, parece mesmo, né? Uma parede, uma oposição ali. De um lado nós temos os compromissos da casa espírita. Do outro nós temos os desafios de viver na Terra. É difícil. É a turminha do condomínio, a turminha da rua, a turminha da escola. Agora, dá para conciliar? Será que vai ser sempre um versus o outro? Ou a gente consegue conciliar, por exemplo, trabalho no bem com profissão e amizades? Os melhores amigos nós vamos fazer quando nós estivermos fazendo o bem. Os amigos de balada não serão amigos por muito tempo. Será que dá para conciliar o estudo doutrinário com o crescer, com o se relacionar, com o vivenciar experiências da sexualidade? Ninguém vai negar sexualidade à juventude. Aquela história de isso não se fala na casa espírita, ao contrário, é na casa espírita que isso tem que ser falado com equilíbrio. É na casa espírita que isso precisa ser colocado da forma correta. Quando os meus filhos fizeram 10, 11 anos, o Maurício foi com 12, o Bernardo com 10, presente para eles, livro Vida e Sexo do Emmanuel. É fininho desse tamaninho assim, escrito na década de 1970. Trata de assuntos que nós hoje estamos discutindo no YouTube e na internet. Com a visão espírita, com o equilíbrio que esse tema, sexualidade, precisa ter. Então isso aqui não é isso versus isso. Ninguém tem que fazer voto de celibato no movimento espírita. O movimento espírita, o sacerdócio no movimento espírita não requer isso, mas requer equilíbrio em todas as ações. Como nenhum de nós também tem que fazer aquele voto de jejum, né? Eu sou me alimentar só de fluido cósmico universal. Morreu em 6 meses. De vez em quando a gente precisa de uma dieta dessa, né, Dudu? Só fluido universal. Ao final do dia tá comendo até o pé da mesa, igual o cachorro do meu filho lá. Porque a gente não aguenta. Imagina aquelas dietas do alface. Você come alface no café da manhã, come alface no café, depois entra numa crisálida da noite, vai virar a lagarta fazendo metamorfose, virar borboleta. Não rola. Né? Então tem que ter equilíbrio no que se faz. Vivência espírita, mas também diversão. Não é divertido ir nos encontros espíritas? As fotos que eu vi aqui mostraram. Aliás, como é que é o nome daquela pose que vocês fazem sempre assim? O Bernardo também faz. Né? Aquilo é legal, o grupo se sente integrado, é legal, é diversão. E olha que coisa interessante, alguém precisou encher a cara para fazer aquilo? Né? Alguém bebeu até cair, o pessoal fotografando, fazendo xixi do alto da árvore? Não. Né? Então dá para ter diversão com equilíbrio. Dá para entender que vício não é o legal da nossa história. Não tem aquela história assim, eu tenho que errar para aprender. Não é verdade. A gente tem que aprender para não errar. Errando também se aprende. Aí eu pergunto, o que eu aprendo quando eu erro? Qual é a única coisa que eu aprendo quando eu cometo um erro? O que eu não devo fazer. Se eu não aprender que aquilo eu não devo fazer, o que vai acontecer? Eu vou fazer de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Eu falo isso tanto para os meus alunos, gente, parece que não aprende. A vantagem é que eu sou bem-humorado e já entro na sala de aula assim, olha, gente, as minhas disciplinas lá da Engenharia Química da Rural são melhores do que o Carnaval. Por quê? Porque Carnaval só tem uma vez por ano, as minhas matérias têm 2. Se não passar no primeiro semestre, faz no segundo de novo. E são melhores que a micareta. Por quê? Porque a micareta dura 1 mês e cada matéria minha dura 4. Então é melhor estudar e passar logo na primeira, vocês não acham? Aí o pessoal começa a se empenhar um pouquinho mais. Mas, né, quando a gente pensa assim, eu estou entre os meus amigos, eu estou entre os meus companheiros, é muito legal. Tem uma outra obra que eu sugiro muito à juventude, aos jovens do movimento espírita. Ela tem um português um pouquinho mais elaborado. Um português à la Felipe. Né? Mas ela é linda. Por quê? O Ivan de Albuquerque é um espírito desses que aparece lá na questão 379, na questão 197A. Superior, inclusive, aos pais. E desencarnou jovem. O que não quer dizer que seja um espírito que desencarnou jovem por causa de excessos.
Desencarnou jovem por causa do seu comprometimento, por causa do seu planejamento. E aí, através do Raul Teixeira, que também começou o trabalho com Jesus muito jovem, a gente está lembrando de jovem de todos os tempos. Por quê? Porque o jovem de hoje, como é que é o seu nome, desenhista? Fred. O Fred, né, ele vai chegar aos 50 anos também, que nem nós. O pessoal reclama, né, Rosângela? Já envelhecer é muito chato. Começa a aparecer dor. Envelhecer é muito ruim. A alternativa é melhor? Quem prefere morrer mais cedo? Não é melhor a gente envelhecer, mesmo sendo espírita? Então a alternativa não é melhor. E aí o Ivan Albuquerque, quando ele fala a respeito dessas tribos, das nossas maneiras de nos aglomerarmos, ele diz assim, olha, é natural, na fase juvenil, o interesse avançado pela vivência social. Concede essa ou outra alegria aos amigos, acompanhando-os aqui ou ali. Mas, no exercício da vigilância cristã, jamais sentir-te-ás forçado a adentrar covis de viciação ou antros de orgias que a consciência te aponta como indevidos. Sê amigo, sem perderes o bom senso, o passo do bom senso. E aí é uma questão interessante, porque olha só, o desafio para o jovem espírita é ser diferente. Tem até uma musiquinha dessa, né? Seja diferente. Tá lá, acho que é do Grupo GAN. Né? E é interessante porque o desafio é ser diferente. Vocês não são proibidos de ter amigos que sabemos, por exemplo, que bebem em excesso. Mas junto com eles, vamos dar um exemplo de sobriedade. De ter amigos na rua que começaram, por exemplo, a ter contato com drogas ilícitas. Porque o pessoal é tão hipócrita, né? Drogas ilícitas, drogas ilícitas. Pois é, mas cigarro é droga. Cervejinha é droga. E está aí liberado. E às vezes a gente vê a gente fazendo campanha contra a droga ilícita com garrafa de cerveja em cima da mesa. Hipócritas. Vamos deixar de ser viciados em todos os aspectos. Inclusive no vício da fofoca. Inclusive no vício de falar, porque tem gente que tem, né? Não tem nenhum vício material. Mas é de uma língua que eu vou te contar. O Divaldo que conta uma história muito engraçada a esse respeito, que ele fala que 3 sacerdotes estavam muito preocupados, que eles se sentiam pesados nas suas paróquias, porque eles ouviam a confissão de todo mundo e não tinham para quem se confessar. Então resolveram fazer um jantar, que é exatamente aquilo que me deu para perceber a nossa herança do sacerdotal. Porque vocês viram que todo slide aqui, todo vídeo tinha uma foto com uma mesa cheia de comida. Como o espírita também adora se reunir para comer. E aí os 3 sacerdotes se reuniram lá, porque eles iam jantar e depois um se confessava para o outro. Aí começam lá, o meu grande pecado é que eu sou muito usurário, eu gosto tanto de dinheiro que de vez em quando o pessoal faz doação para a igreja e eu separo um pouquinho para trocar de carro, para fazer alguma coisa nova. Aí os outros, ai meu irmão, mas isso é muito sério. Mas com 500 Pai Nosso e 200 Ave Maria você está liberado. Aí o outro diz, ai, o meu mal não é bem esse, mas eu ainda não consigo vencer as tentações da carne. De vez em quando, lá à noite, eu aproveito aqueles sites. E os outros regalatórios desse tamanho, né? Isso é um pecado muito grave. Mas se você rezar 1000 Pai Nossos, 300 Ave Maria, tá salvo. Aí você, meu irmão, pro 3º sacerdote, o meu pecado é que eu sou muito fofoqueiro. Eu tô doido para colocar o que vocês fazem nas redes sociais. Então, essa é uma questão que de vez em quando acontece e a gente tem uma língua maior do que a boca. Algumas pessoas, a gente fala lá no interior de Minas, né? Vai precisar de um caixão pro corpo e outro pra língua. E aí a proposta do Ivan de Albuquerque é ser amigo sem perder o passo do bom senso. Entender que o jovem espírita pode ser um excelente referencial para os outros jovens. Ora, vocês vão para a universidade. Não tem aquele clichê de universidade que só bandalha, não. Tem muita gente que estuda e estuda muito. Tem muita gente que se coloca lá para crescer. E também acontecem essas coisas que de vez em quando as pessoas noticiam. Só que elas não são a única coisa que acontece. O mal é esse. O mal é alguém colocar assim, olha, é isso aqui que acontece na universidade. Ou é isso aqui que acontece em determinada festa popular. E as pessoas acham, olha, tudo é só isso. Poxa vida, gente. Aí os pais espíritas vão pensar o quê? Eu vou mandar meu filho lá para rural? Vou nada. Vou mandar meu filho para uma universidade em outro estado? Vou nada. Mandem. As universidades formam. As pessoas se esforçam para fazer o seu melhor nas condições que nós temos. Não vamos imaginar que uma imagem diga tudo. Vamos procurar outras imagens. Tem imagens positivas.
tem imagens nobres em todas as áreas. Então o jovem espírita pode ser esse diferencial, ele pode ir à festa e sempre vai ser o motorista da vez, porque provavelmente vai ser dos poucos que não vai beber. Assim o jovem espírita ajuda a mudar a sociedade em que ele está. Não tem que ficar enclausurado só na mocidade, não. Tem que ser espírita lá fora. Tem que ser espírita junto com os colegas que não são espíritas. Porque se eu me deixar levar por ele, qual é a ideia que passa? Que as ideias dele são superiores às nossas. Ou a gente não tem convicção que a sociedade espírita e que a proposta espírita é boa o suficiente, e aí está fazendo o que aqui? Se eu não tiver coragem de viver a doutrina que eu estou abraçando, o que adianta eu estar aqui? Ah, não, é o que me disseram se eu for lá no centro, né? Vou tomar 300 passes, vou beber 5.000 litros de água fluidificada e vou para o nosso lar. Com 5.000 litros de água fluidificada não vai. Né? Vai para o 3 brau, porque 1 brau e 2 brau já estão lotados, né? Então tem que estar atento para isso. Existe um livro que também valeria, de repente, até pensar em ter como uma obra auxiliar aqui no trabalho com jovens, que é o livro Jovem Espírita Quer Saber. Ele nasceu da seguinte maneira. Os organizadores mandaram, né, aos... eu fiz errado aqui de novo. Mandaram aos jovens de várias mocidades lá do Rio de Janeiro perguntas. Que eles fizessem perguntas. Para que essas perguntas fossem respondidas por escritores, por palestrantes, por tarefeiros do movimento espírita já mais amadurecidos. E aí, esse casal, que é lá de Santa Cruz, bairro do Rio de Janeiro, a Érica, o Eoca e o Alexandre Machado, ficaram responsáveis pelo capítulo do namoro. E algumas perguntas são muito interessantes. Olha só, o que o pessoal do movimento espírita pensa lá no Rio. Sob a ótica espiritual, quais são as consequências dos relacionamentos sem compromisso? Pensa bem, vamos lá imaginar, né? Nossa época, Rosângela, Hilton, né? 6 meses passando na janela da moça para ter coragem de piscar o olho para ela. Depois, lá em Muriaé, o pessoal andava assim, na pracinha os homens rodavam para um lado e a mulher rodava para o outro. Né? Depois formava o par, rodava para o lado do homem. Isso na década de 60. Né? Depois mais 6 meses para encontrar na pracinha. 1 ano depois do namoro escondido na pracinha, tinha coragem de ir lá na casa do pai da menina pedir para namorar em casa. Se a fera deixava, era com o irmão caçula sentado no meio, no sofá. Era a única finalidade de existir irmão caçula. Você é caçula, Fred? Que bom que você não estraga mais namoro de irmã, né? Então, olha só que coisa interessante. Agora as pessoas vão numa balada e ficam. Fica com um aqui, com outro ali, com outro lá. Tem caderninho para anotar o número de beijos que deu. Resposta dos amigos que pesquisaram para falar sobre isso. Que pesquisaram Emmanuel, que pesquisaram vários espíritos amigos e trazem o seguinte, olha, atualmente a juventude tem praticado a moda do ficar, ou seja, relacionar-se sem compromisso. No entanto, esse tipo de prática não há respeito por si mesmo, muito menos pelos outros, pelo outro, o qual é visto como coisa a ser usada, na satisfação de um desejo e depois descartada sem a menor preocupação. Então o problema não está em você conhecer uma outra pessoa, em você se aproximar passionalmente. Lembrando a palestra de ontem, né? As tentativas do exercício do amor passional. A 5ª forma de amar ao próximo, percebida lá pelo Erich Fromm. E aí a gente percebe o seguinte, nesse relacionamento não tem o vínculo. É pura e simplesmente a experiência orgânica, física, a libido falando. Sem nenhum tipo de afetividade. As pessoas são usadas e são descartadas. Ah, mas é de comum acordo. É claro que eu não posso citar nomes, né, gente? Mas, relato recente, meu filho entrou na universidade em 2017. E eu venho acompanhando a turminha dele já há algum tempo. Até porque estão num curso muito próximo. E aí, em determinado momento, surgiu, porque surgem, né? Casaizinhos na mesma turma. Um casal muito liberal, um casal que era muito interessante, ele ficava com algumas meninas, ela ficava com alguns meninos e não tinha problema, e depois, até a hora que ele começou a se sentir realmente vinculado afetivamente a ela. E a hora que ela ficava com alguém na festa que não era ele, dava um ciúmão. Deu um ruim danado, né, como o pessoal fala. Então, isso nunca vai dar certo. Por mais que diga assim, não, é sem compromisso, é só para experimentar. Gente,
Pessoas não são carro. Você faz test drive de carro. Você faz test drive até de liquidificador e máquina de lavar. Mas de gente não dá para fazer test drive. Então é importante ter mais cuidado no se relacionar. Da mesma maneira como eu não quero que alguém fira os meus sentimentos, eu não posso ser leviano e ferir dos outros. E aí a Érica e o Alexandre voltam e consideram o seguinte, inclusive, não considero se eu deixar o troço passar direito. Inclusive o termo pegar alguém, cada vez mais comum entre os jovens, reforça esse processo de coisificação do ser. Já não é mais uma pessoa, é uma coisinha. Coisinha que a gente pega, descarta, vai pegar outra. E aí, e quando o jovem descobre a sexualidade? Aí é o Orson Peter Carrara, lá de São Paulo, quem responde.